paz do Senhor Jesus, queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs. Esse é mais um episódio do nosso EBD Ágape. Estamos aqui com nossos amados irmãos Breno. Olá, gente, tudo bom? Mais uma escola bíblica, mais um capítulo do nosso podcast. Que bom que você está aqui conosco. É com grande satisfação que a gente vai continuar o estudo do livro de Isaías, um livro que tem nos desafiado a sermos uma igreja melhor, sermos pessoas melhores e termos um relacionamento mais adequado com Deus e com as outras pessoas. Vou passar a bola aqui agora para Jaque, contigo. A paz do Senhor, glória a Deus, né? Como o nosso irmão Breno falou, realmente é um livro que tem nos desafiado, o livro de Isaías, e eu estou muito feliz, né, do que o Senhor tem trazido, do que o Senhor tem feito, e hoje nós vamos aprender um pouco mais, né, da palavra de Deus, que é tão maravilhosa e rica, e importante para as nossas vidas. Fala, Dan! Olá, você que está nos escutando. Que bom poder ter a presença, né, a sua presença mais uma vez aqui conosco e que o Espírito Santo venha nos ajudar a ministrar. E aqui também com minha linda esposa Marina. Olá, povo santo. Convido vocês mais um dia para desfrutar da nossa escola bíblica. Sejam bem-vindos. É isso aí. Eu conto com todos esses guerreiros e guerreiras, homens e mulheres usados por Deus, mas lembrando a você que nós somos apenas um instrumento. Você também é um instrumento, então nós seremos usados aqui e eu conto com você se inscrevendo no nosso canal, que é o youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Todos os nossos episódios, as nossas gravações e muitos outros materiais estão lá para você crescer em Deus, e aí você curte cada uma das nossas aulas e você deixa o seu comentário, traga a sua dúvida, traga aquilo que Deus falou ao seu coração, porque também nós precisamos de você nesse processo, tá bom? É uma honra tê-lo aqui conosco e vamos orar para darmos início a mais um estudo da palavra de Deus. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por este dia. Muito obrigado, porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Mais uma vez podemos acordar, contemplar os pássaros, o sol, o vento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela noite de sono. Muito obrigado pelos familiares. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas lideranças. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. E cada um desses tem sido um instrumento do Senhor para que sejamos provados em nossa fé. Muito obrigado, Senhor, pela fé em nosso coração, para crer na palavra de Deus, para ter comunhão e crer que o Espírito de Deus está dentro de nós. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco mais uma vez, amigo Espírito Santo. Vem trazendo aquilo que a gente ainda não conseguiu ver, ouvir, nem expressar. Essa é a tua obra, amigo Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Jaque, a bola está contigo. Que Deus te abençoe. E eu estou aqui sedento, porque eu sei que você será mais uma vez usada por Deus. Amém. Glória a Deus, né? Apesar de nós. Apesar de nós. Então, hoje nós vamos estar estudando a partir do capítulo 50 de Isaías até o capítulo 66. Nós falamos nas aulas anteriores para estarmos lendo todo o livro, porque todo o livro é rico em informações para a nossa vida espiritual. Então, não deixem de ler, de vocês mesmos estudarem a palavra de Deus. Eu quero muito falar, antes de começar no capítulo 50, voltar um pouquinho só para o capítulo 49, porque eu parei nesse capítulo. Sabe, esse capítulo ele fala da paternidade de Deus e é muito importante que a gente entenda que esse Deus que corrige,
Esse Deus que corrige, ele corrige porque ele ama e porque ele é pai. E porque ele não quer ver os filhos dele se perderem. Então ele corrige. Ele ama. Isso é prova do amor de Deus. Então vamos ler no capítulo 49, os versículos 1 e 2. Só para a gente entender aqui, né, o relacionamento, como Deus se relaciona com os filhos dele. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Talvez você esteja me perguntando o que é que esses dois versículos têm a ver com paternidade, né? Muito embora ele fala aqui, né, que me formou desde o ventre, realmente aquilo que é gerado dentro do ventre é o filho, né? E Isaías diz que Deus o conheceu desde o ventre da mãe dele. E é exatamente dessa forma que Deus nos conhece, que Deus nos forma, que Deus nos chama, né? Aqui Deus chama Isaías, ele não fala a palavra expressa, filho, mas eu quero que você entenda que, por exemplo, no versículo 2, quando ele diz assim, uma flecha limpa, lá em Salmos 127, versículos 3 a 5, diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Quando Isaías fala assim que Deus o fez como uma flecha limpa, ele diz primeiro, né, que os filhos são como uma flecha, né? Mais uma referência aqui aos filhos. E ele diz, e a expressão, né, flecha limpa, quer dizer que a sujeira, ela pode interferir na aerodinâmica da flecha e fazer com que ela erre o alvo. Então, quanto mais suja a flecha, maior a probabilidade de errar o alvo. Quanto maior o peso da sujeira, maior é a probabilidade de você errar o alvo. E aqui Isaías diz que ele fez como uma flecha, porque os filhos são como uma flecha na mão do valente, né? Então aqui ele me pôs como uma flecha, só que uma flecha limpa. Lembra lá no início, quando Isaías confessou o pecado dele? Essa sujeira, ela remete ao pecado, né? E aí Isaías confessou e Deus foi e limpou o pecado de Isaías. Uma outra coisa interessante é que ele escondeu na aljava. Escondeu na aljava, ou seja, Deus, ele prepara o filho e ele guarda o filho para o momento certo, onde ele será lançado, né? Guardado na aljava fala de uma preparação até o momento de poder ser lançado. Então, ele fica ali até o momento que realmente será necessário tirar. Então, nós somos os filhos de Deus. E Deus faz exatamente isso conosco. Não é pronto, perfeito no ponto de vista humano, mas é pronto para o Senhor. Porque é Ele quem capacita. É Ele quem capacita. Né? Quando Deus, lá no capítulo 6, fala com Isaías, ele diz assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se voluntariou crendo que Deus o iria capacitar. Uma coisa interessante que fala aí, exatamente nesse versículo que eu acabei de falar, lá em Isaías 6, é que quem irá ir por nós faz referência à Trindade. Assim como Deus falou lá em Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Também a Trindade estava ali em ação.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma que Isaías, ele estava sendo enviado pelo Pai, Filho e Espírito Santo para esse trabalho. Então, que a gente tenha esse entendimento que quando nós estamos à frente de uma missão do Senhor, nós nunca estamos só. Deus é quem nos envia, nos garante, nos capacita e Ele, a Trindade, vai à frente. Um outro versículo muito interessante nesse capítulo é o versículo 15, que diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, esse é o nosso Deus. E a paternidade de Deus muito fortemente revelada aqui no capítulo 49 de Isaías. Então, vamos dar continuidade aqui no capítulo 50, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de sua mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu. Aqui Deus, ele está confrontando o povo, né? Ele está perguntando ao povo: ei, vocês estão sofrendo, mas não fui eu que abandonei vocês, porque Deus, ele não rompeu o relacionamento com Judá. Foi Judá quem rompeu o relacionamento com Deus. Não é Deus quem rompe o relacionamento com o povo. É o povo quem rompe o relacionamento com Deus. Aí ele pergunta: eu dei alguma carta de divórcio para vocês? E ainda pergunta assim: quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Né? Porque era comum pais venderem filhos para pagar dívidas. E Deus pergunta a Judá, o povo, quem foi o credor que ele vendeu, Judá? E encerra: por vossas prevaricações. Então, Deus, ele deixa isso aqui muito claro. Lá em Lamentações 39 mesmo, Deus, a palavra de Deus diz: de que se lamenta o homem, senão os seus próprios pecados? Deus, a gente vê aqui no livro de Isaías que o tempo inteiro Deus, ele alerta ao povo, ele confronta o povo e ele também traz palavras de juízo, palavras de correção, mas o povo não se arrependeu. E apesar das palavras de advertência de Deus e também dessas palavras de juízo profetizadas através do profeta Isaías, Deus, ele sempre teve planos de restauração. A gente viu na aula passada que Ciro foi um grande plano de Deus para a restauração dos muros de Jerusalém. E agora nós vamos começar a estudar sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Espírito Santo. Que aqui, né, a partir daqui, a gente vai começar a ver isso com maior clareza no livro de Isaías, apesar de que Isaías já vem falando, né, a respeito de Jesus em vários capítulos anteriores. Amém. Como você disse, Jaque, olhando aqui no capítulo 50, no versículo 10, ele fala: quem há entre vós que teme o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. E lá em João 14, ele já leva, né, mostrando que a palavra fala, para a gente crer no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Em João 14:14, ele fala: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, já que ele já está mostrando o quanto o nome de Jesus é poderoso para realizar todas aquelas obras que nós precisamos. Uma coisa interessante, ainda no capítulo 49, que já que falou, né? Isaías, ele é um profeta que não foi ouvido pela sua nação, né?
como o pastor Guilherme disse em outros podcasts, capítulos anteriores, ele é um evangelista, né, que pode não ter convencido, digamos assim, nenhuma pessoa. E aí, no capítulo 49, ele começa a dizer que, por mais que a nação não tenha ouvido, ele tem o galardão dele diante de Deus. E a resposta que ele ouve de Deus é muito, muito interessante. Em Isaías 49:6, ele diz assim: pouco é que seja, Deus dizendo para Isaías, né? Ou para Isaías ou para Jesus. Aí a gente tem que ir um pouco mais a fundo. Diz assim: disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, para que todos nós entendamos que essas palavras não dizem respeito apenas a aquele povo naquele momento. Essas palavras elas vão atravessar o tempo e vão chegar até um futuro onde Jesus Cristo aparece e é o nosso futuro que é hoje, né? Então as palavras de Isaías elas servem e nos aponta para alguém que vai ser um servo e que vai restaurar não somente o povo de Israel, mas também todas as nações da terra. E a gente pode usar esse exemplo também como uma referência, né? Como um padrão, já que disse que o povo que não queria Deus, né? O povo ele não quis aliança com Deus. Da mesma forma, você que nos ouve hoje, um relacionamento de um casamento com Deus, um relacionamento de aliança com Deus, não é um relacionamento forçado. É um relacionamento que você escolhe. Então você escolhe se manter nessa aliança ou não. Deus ele oferece a aliança, ele oferece os termos da aliança, ele diz o quanto ele quer fazer por você, o quanto de vida ele quer dar para você, e esse amor ele só existe com a liberdade, com o livre-arbítrio. Então fica aí sempre a oferta, não minha, mas a oferta de Deus, para que nós venhamos a ter tudo que ele fez para nós, tudo que ele planejou para que tenhamos uma ótima vida aqui na Terra e depois que essa Terra passar. Então, aqui no capítulo 50, a gente tem no verso 4, né, o Senhor dizendo, Isaías dizendo, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. E interessante, trazendo isso para os nossos dias, é que o fato de estarmos levando a palavra do Senhor, de estarmos levando uma profecia, seja com qual sentido for da profecia, né? A profecia tem o sentido de advertir, de trazer, advertir por um erro, né? Trazer um conforto, um consolo, ou revelar algo futuro. Então, qualquer que seja essa mensagem profética, ela existe em cima de um tempo e um modo. E o fato de sermos o canal para trazer esta palavra, não basta que digamos, né? Eis que te digo, e soltar coisa de qualquer jeito. Existe um burilar do vaso para que a palavra, o presente, seja entregue numa embalagem atrativa. Melhora muito quando você faz uma comida e você coloca no prato ela de uma forma que decore o prato. Então, assim também é a palavra do Senhor, que a gente saiba o tempo e o modo, mas não apenas o tempo e o modo no sentido de entendimento espiritual, mas que a gente busque também o aprimoramento acerca desse trato, que não é apenas uma questão no nosso caso, de falar bem o português. Isso é necessário. A Bíblia não tem erros gramaticais, pelo contrário, isso é uma obra-prima da humanidade, né, na literatura. Então, a gente tem o melhor manual para falar da melhor forma e que a gente aprenda realmente a falar como a Bíblia fala. E aí eu remeto lá em Eclesiastes, Salomão fala sobre ele não se colocar maior do que os seus mestres, maior do que os seus tutores, por ele ser erudito. Mas em 2 Reis, há uma menção de que Salomão escreveu milhares de provérbios e livros. Então,
o saber a língua é importante, o saber sobre relacionamento humano, o saber em geral, qualquer coisa que Deus tenha colocado dom em você, é importante para que você coloque isso a serviço de Deus. E isso não pode trazer vaidade ao seu coração, ao ponto de você, como Salomão advertiu, não se achar superior aos seus mestres. Entrando agora no capítulo 51, eu queria só fazer uma referência, não vou ler, tá? 51 e 52, ele faz referência ao relacionamento de Deus como Senhor e a igreja como amada. Aí você volta e lê o livro de Cantares, ouve nosso podcast e você vai ser grandemente abençoado com mais esta referência, tá bom? E no verso 9 do capítulo 51, eu queria só finalizar essa participação dizendo o seguinte: no verso 9, o Senhor fala através de Isaías, né? Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. E lembrando a vocês que lá no início do livro de Isaías, no capítulo 7, Deus usa o rei da Síria, e ele usa a expressão, né, navalha alugada. O projeto do Senhor é esse aqui, 51:9, é o braço do Senhor, é o corpo de Cristo, é a igreja, nós, homens e mulheres de Deus, sendo levantados para trazermos a justiça à terra. Deus usa quem Ele quer, da forma, modo, enfim, Ele é soberano. E certamente não havia alguém para que esse juízo viesse naquele momento. Mas o projeto de Deus é esse aqui. O que eu quero dizer com isso? A vontade de Deus será estabelecida, porque Ele é soberano. Mas eu quero te encorajar a não perder as oportunidades de se conectar ao coração de Deus e cumprir o propósito de Deus para a sua vida especificamente. Tá bom? Vamos lá dar continuidade. Eu agradeço o espaço e a bola está contigo, Jaque. Então, né, glória a Deus por essa palavra. O capítulo 51 e 52 nós não vamos ler, mas eu quero encorajá-los a ler em casa, tá? O versículo 9, como o pastor leu, fala de desperta, desperta. E a gente vai ver essa expressão nesses dois capítulos inúmeras vezes, porque de fato Deus está chamando o povo para um despertar, para se limpar, para se achegar a Ele. E nesses dois capítulos, Deus também traz à memória do povo o lugar de onde Ele tirou, né? Então, lê em sua casa, que eu creio que Deus vai falar muito com você, e vamos avançar para o capítulo 53, que é um capítulo muito importante nesse livro, assim como todos, mas esse fala sobre a obra expiatória de Jesus, né? Nesse ato de purificação das nossas vidas através do sangue de Jesus. Então, vamos ler primeiro dos versículos 1 ao versículo 3, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui, esses 3 versículos fala de Jesus, né, como um homem experimentado de dores, que seria rejeitado por muitos judeus. E que, de fato, ele foi rejeitado porque eles estavam esperando, os judeus estavam esperando um rei poderoso que fosse estabelecer um reinado terreno, né? E Jesus veio estabelecer um reino de Deus. E a própria palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem é bebida. Então, eles ficaram cegos por aquilo que eles acreditaram, por aquilo que eles tinham entendido. Mas Deus sempre chamou o povo para Ele, para Ele. Então, no que eles acreditaram
que eles não acreditaram nesse reino além desse plano. E eles não entenderam a mensagem de Deus. A gente vê muito isso no Novo Testamento. No versículos do 4 a 6, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus, ele tomou sobre si tudo que nos afastava de Deus. E ele se fez oferta em nosso lugar. Esses 3 versículos, eles resumem claramente, né, a missão de Jesus, como Jesus veio, como ele foi ultrajado, que ele foi julgado e ele pagou o preço das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Jesus não pecou. Jesus, ele levou uma vida como homem em santidade. Ele venceu todas as ofertas do mundo. Não se corrompeu. Puro. E ali ele foi oferta. Se fez oferta. Aqui Isaías já está profetizando isso a respeito de Jesus. Vamos dar continuidade, né? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Falar de submissão. Estar realmente debaixo dessa missão que Deus o enviou, né? E sendo fiel até o fim. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui é interessante, como diz assim, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao Senhor agradou moer o Filho por nós. Ao Senhor agradou moer a Jesus para que nós pudéssemos ser reconectados, religados a Deus. Foi diferente do que aconteceu com Abraão, quando estava perto de sacrificar a Isaac no Monte Moriá, né? Deus providenciou um carneiro ali para ser sacrificado no lugar de Isaac, e o carneiro representava Jesus sendo sacrificado em nosso lugar. Ali Abraão entendeu, né? E aqui ele fala exatamente disso, né? Do sacrifício de Jesus por nós. No versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por ter vencido e feito a vontade de Deus, Jesus receberia com recompensa ao ver todos aqueles que foram resgatados e tiveram a comunhão com Deus restaurada pela expiação de Cristo na cruz. Jesus alcançou muito mais na morte do que nos 3 anos e meio de ministério dele. E hoje, nós somos o resultado disso, né? Jesus, ele pode olhar hoje e sentir a recompensa de tudo aquilo que ele passou. Porque Jesus, ele sofreu aqui em nosso lugar, né? E ele sofreu muito, sabendo que, como no versículo 8 diz, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido.
que ele não fez por merecer, mas ele foi fiel ao propósito maior, um propósito de restauração, um propósito eterno, né? Onde Deus ali ele estava religando, ele estava se reconectando com o povo, porque nós estávamos mortos, mas através do sangue de Jesus nós recebemos a vida, o que nos reconectou com Deus. Amém? Amém, Jack. E uma coisa que eu achei também muito interessante, né, lendo esse capítulo, a referência que ele faz em Lucas 22:37, em que o Senhor fala: porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim será cumprimento. E aí ele vem em Mateus 8:17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, ele já está fazendo conexão, né, de novo, ao que o Isaías tinha profetizado, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Deus já usava Isaías para poder profetizar sobre a vinda do Messias, sobre o que ele sofreria, e o próprio Messias, Jesus, né, ele confirma aquilo que havia sido dito, né, através de Deus por Isaías. Amém, glória a Deus. Exatamente, Daniel. Eu fico extremamente empolgado. Eu não sei você, ouvinte que está aí, se você consegue perceber o tamanho do que a gente está lendo aqui. Gente, isso que a gente acabou de ler é impossível de acontecer. Deixa eu explicar porque é impossível de acontecer. A gente está lendo uma palavra de 700 anos, mais ou menos 740, 700 anos antes de Jesus Cristo ter nascido. Isso é impossível, gente. Isso é impossível. Eu quero que você pense no que está acontecendo. A gente está falando que uma pessoa, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, consegue, com tamanha quantidade de detalhes, receber uma palavra de Deus e que é cumprida passo a passo. Isso é impossível. Vocês estão entendendo? Eu vou deixar muito claro. Isso é impossível para qualquer ser humano. Mas é possível para um Deus que conhece o futuro. Não é um Deus que determina tudo na sua vida, porque parte do seu futuro você escolhe. Mas eu quero que você perceba o poder desta palavra e o poder das palavras que estão nesse livro. Há 1.400 anos antes, 1.300 anos antes, ou 1.400 anos antes de Jesus ter nascido, lá em Gênesis, a palavra diz que o cetro não ia se apartar de Judá. Cetro é algo de rei, que o reinado ia vir por alguém nascido de Judá, e que ele lavaria as suas roupas no sangue das uvas. Eu não sei se você está conseguindo entender o que é poder ter acesso ao conhecimento de Deus. O que é poder você guiar a sua vida por alguém que tem poder para dizer o que vai acontecer no seu amanhã. Então, quando a gente começa a ver que isso está acontecendo, a gente tem uma certa segurança. Quando eu era muito jovem, eu tinha segurança no meu futuro, porque eu não me preocupava com ele. Quem se preocupava com isso era meu pai. Eu podia viver a minha vida tendo plena certeza e plena segurança, conforto do que iria acontecer. Então, eu queria que você conseguisse entender o tamanho do que é alguém 740 anos antes de uma pessoa nascer, conseguir falar que é Deus conosco, conseguir dizer como ele vai morrer na cruz, conseguir dar tanta riqueza de detalhes. Para aqueles que não leem a Bíblia, isso é para você falar assim, nossa, isso é impossível. É impossível mesmo, tá? É impossível para qualquer mente humana, mas é possível para Deus. Uma das grandes coisas que nós temos na Bíblia é Deus provando de que existe um futuro seguro, sim, para aqueles que estão ouvindo a sua palavra, que o rei sempre esteve pronto, ele sempre esteve pronto, e que ele está fazendo um convite para nós, para que nós venhamos a nos lavar naquilo que a gente não consegue ser lavado, como foi lido lá em Isaías 1, quando ele diz assim: arrazoais, sentem aqui comigo, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, porque Deus fará isso. Então, eu fico abismado, feliz
e, no bom sentido da palavra, humilhado diante da capacidade de Deus, do poder de Deus, de falar com tamanho detalhe algo que acontece no futuro. Então, nós não cremos num futuro hoje simplesmente porque cremos. Não. Nós temos na Bíblia palavras de Deus que já se cumpriram com um espaço de tempo muito grande. Então, que isso seja mais um fenômeno para basear a sua fé. Não uma fé cega, mas uma fé de um Deus que já provou que ele é Deus. Breno, você tocou num ponto interessante, falando sobre tempos, datas e possibilidades dentro do cenário humano. Quando eu mencionei, né, nos capítulos 51 e 52, que havia ali referências sobre o que Salomão traz em Cantares, e essa relação, vamos lá, Deus e igreja, porque lá em Efésios Cristo fala dele especificamente, sendo exemplos de marido para nós. Eu estava em casa pensando justamente nisso. Quão limitados nós somos, e isso não é o pior. O pior é o quanto nós nos limitamos quando tomamos breves tempos de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e inclusive essa vida que vivemos, são breves tempos, para cobrar a Deus algumas respostas, sendo que a gente cobra a Deus baseado num relógio humano. E diga-se de passagem, muitas vezes não é nem o relógio que ele mesmo nos deu, né? O Sol ou melhor, a Lua, né? Que era um calendário lunar que Deus colocou aqui na palavra dele. Então, a gente cobra a Deus baseado nesse breve tempo que estamos sobre a Terra. Só que a gente esquece de um Deus eterno. Um Deus que não tem tempo. Ele vive na eternidade. Por isso a palavra diz, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Porque o que estamos passando, seja por 2 anos, 10 anos, será que se a gente olhasse com o olhar de Deus, não seria como um dia? Porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo. A gente tenta imaginar como uma profecia foi tão exata 700 anos antes. E a gente se questiona sobre isso. Só que, na verdade, a gente tem que olhar mais assim, vamos dizer, o cuidado de Deus em revelar um futuro e não buscar entender sobre esse tempo do futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes essa mente humana, racional, limitada, ela vai tentar colocar Deus numa caixinha. Ela vai tentar colocar Deus dentro de um manual de regra de usos e costumes. Ela vai tentar colocar Deus numa moda, esquecendo-se que Deus é eterno. Então, se você precisa de uma moda, se você precisa de usos e costumes, todos eles são humanos, temporais, vulneráveis e volúveis, ou seja, é como um álcool, um éter, né? Você coloca na superfície, o vento bate e ele some. Isso é humano, isso não é de Deus, e isso não pode querer trazer um padrão de Deus para nós, porque Deus é eterno e ele não muda. Ele, na sua infinita misericórdia, deixou para nós a sua palavra, revelando o que viria. Mas ele disse que o tempo é dele e só ele sabe o tempo em que Jesus voltará. Então, já deixando aqui um ponto para vocês, que o nosso estudo sobre Apocalipse não vai ser como você vê em muitos lugares, pessoas tentando discernir quando é a volta de Jesus Cristo. Gente, Deus já disse que nem o Filho do Homem sabe. Então, vamos adorar um Deus eterno. Vamos adorar um Deus que é misericordioso e deixou para nós revelações de um tempo futuro, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Mas o tempo é dele e ele é eterno. Nós estamos aqui em um momento da nossa carreira na Terra. Amém, glória a Deus. Né? E vamos continuar estudando sobre essa palavra, né? Palavra atemporal, assim como o ator
que é o próprio Deus, é atemporal, né? E a palavra de Deus, ela faz um paralelo entre o passado, o presente e o futuro. E a gente vai ver isso aqui no capítulo 55, novamente. Vamos ler primeiro os versículos 1 e 2. Ó, vós todos os que tendes sede, vinde a mim, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Se a gente for lá em João 6,35, a palavra de Deus diz o seguinte: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No versículo 51 do mesmo capítulo, diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus, ele fala que ele é o pão da vida, né? Jesus pagou o preço. Por esse motivo, nós podemos usufruir dessa liberdade, dessa vida abundante, dessa vida sem fome e sede. E é por isso que no versículo diz comprar sem dinheiro, porque não existe comprar sem dinheiro. Sem preço, porque alguém já pagou. E Jesus, ele pagou. Nos versículos 3 e 4, diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, e dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. A gente entende aqui nesse capítulo que realmente Deus está convidando o povo para a salvação. Se a gente for lá em 1 Coríntios 11, 25 e 26, aí diz assim: Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento, ou nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, essa aliança que Deus, ele diz, né? Vinde a mim, porque convosco farei uma aliança perpétua. Uma aliança perpétua. Ou seja, essa aliança que tem aqui escrito no Novo Testamento, que tem escrito justamente no versículo 25. Essa aliança que nós fazemos e que nós trazemos à memória todas as vezes que nós ceiamos em memória de Jesus, e é perpétuo, porque no versículo 26 diz que é até que ele venha. Então, nós estaremos fazendo isso perpetuamente, até que Jesus venha. A gente vai estar trazendo a memória, a gente vai estar lembrando dessa aliança. Vocês lembram que o arco-íris é uma aliança de Deus para com o homem, onde ele diz que é um sinal de que o mundo nunca mais iria ser destruído, né, daquela forma. Então, é uma aliança aqui, né? E eu acho interessante aqui no versículo 4, diz assim: Eis que eu dei como testemunho aos povos como príncipe. Quando ele fala assim, ó, dando-vos as firmes beneficências de Davi, eis que eu dei como testemunho aos povos como príncipe. Príncipe fala de herdeiro. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus, está lá escrito em Romanos 8,17. E governador dos povos. Então, Jesus, ele conquistou essa autoridade, porque governador fala de governo, fala de autoridade. E essa autoridade, ela se confirma lá em Lucas, no capítulo 9, versículos 1 e 2, depois você lê, certo? E Jesus, ele nos deu essa autoridade. Então, essa palavra, né, de que Jesus, ele veio, ele pagou esse preço que a gente não precisa pagar, ele é o pão, né, ele é a fonte de água que não se acaba, e através do sangue dele nós temos uma aliança perpétua com o Senhor. Amém? Eu não sei se você que está ouvindo já fez essa aliança com Jesus, né? Reconhecendo
a paternidade de Deus sobre a sua vida, reconhecendo que Jesus, ele é o nosso Salvador, aquele que pagou o preço dos nossos pecados, sem que nós merecêssemos, para que nós pudéssemos ser reconectados com Deus. Mas isso revela o tamanho do amor de Deus. E se você ainda não fez aliança, peço para você refletir nesse amor tão profundo de Deus pela sua vida. Avançando um pouquinho mais, porque não tem como a gente falar de todos os capítulos, eu vou falar a respeito do Espírito Santo, né? Porque Jesus, ele se moveu aqui abundantemente, né? Ele se moveu cheio de vida aqui, movido mesmo, inspirado pelo Espírito Santo. E assim como esses profetas, né, o Espírito de Deus vinha sobre eles. Na nossa vida, o Espírito Santo, ele é o selo dessa aliança com Deus. Nós recebemos a partir do momento que nós fazemos essa aliança com Deus, porque ele é quem vai nos capacitar, nos orientar. Ele é o Deus que vai falar projetos de Deus para as nossas vidas individualmente. Em Isaías 61 já fala a respeito do Espírito do Senhor. Então vamos ler, eu só vou ler do capítulo, do versículo 1 até o versículo 4, e diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. O Espírito do Senhor, né, ele nos capacita a fazer as obras do Senhor. Então, o que eu quero deixar aqui, através dessa palavra de Isaías 61, para todos que estão ouvindo, é que a capacitação, ela vem do Senhor. Então, não permita que o medo, não permita que a timidez, não permita que essas coisas impeçam você de exercer o seu chamado, de exercer aquilo que você entende que Deus te chamou. Nós temos uma vida completa no Senhor aqui na terra. Nós exercemos o nosso ministério, né? Nós atraímos a presença de Deus onde nós estivermos. Então, eu não estou aqui falando de cargos, e eu tenho certeza que em nenhum momento na escola bíblica nós vamos estar falando de cargos ministeriais. Não, eu estou falando de vida com Deus. Não tenha medo de exercer o seu papel de pai, de mãe, de irmão. Não tenha medo de exercer o seu papel de amigo, porque aqui fala até dos conselhos, né, de trazer uma palavra de conforto angustiado. Então, nós estamos exercendo o ministério do Senhor 24 horas por dia, em todos os lugares. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a exercer e a ser testemunho de Cristo aqui na terra. Nós temos esse Espírito Santo. Então, não podemos negligenciar o poder de Deus que habita em nós. Então, vamos permanecer firmes, constantes no Senhor, porque nele não há variação de humor, não há variação de nada. Ele é um Deus de aliança e ele cumpre tudo que prometeu. A gente já viu aqui no livro de Isaías profecias que se cumpriram e nós esperamos por aquelas que ainda irão se cumprir, mas que irão se cumprir, porque Deus é um Deus de aliança e ele cumpre as promessas dele. Ele vela pela palavra dele para cumprir. Então, que Deus abençoe a todos, né, e vamos permanecer firmes no propósito do Senhor, conectados com Ele, estudando a palavra de Deus, porque ela é rica e ela é um manual de instrução para as nossas vidas, de um comportamento de filhos de Deus aqui na Terra. Amém? Oi, gente. Uma coisa que é interessante, né? Eu não sei como foi a sua história de leitura da Bíblia, se você ainda não leu, comece a ler, é muito bom, né?
comecei lendo a Bíblia pelo Novo Testamento, depois o Antigo Testamento. E uma das perguntas que pode vir na nossa cabeça é, poxa, como é que o judeu não acredita, ou alguns judeus, não é o judeu não acredita, é até uma mentira que a gente fala que o judeu não acreditou, porque Paulo era judeu, Pedro era judeu, todos esses homens daí, eles eram judeus e inclusive escreveram o Novo Testamento, né? Mas a gente pensa, por que o povo, a nação judaica não aceitou Jesus Cristo? Por que ela não recebeu Jesus como rei? Mesmo tendo ouvido, quando o Espírito desceu, aquela voz que dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, né? E a gente pode pensar assim, não, a gente aceitou e eles não. Qual a diferença? A diferença pode ser a mesma. A gente não querer entregar o poderio da nossa vida para Deus. Porque note, quando a gente lê o livro de Isaías, a gente percebe o livro de Isaías que fala que vai vir um rei, mas é o mesmo livro que diz que o povo precisa se arrepender dos seus pecados. É o mesmo livro que diz que aqueles que forem lavados ficarão com Deus. É o mesmo livro que diz que aqueles que se arrependerem e que quiserem, Deus vai fazer uma obra de transformação. Não é, a gente às vezes tem na cabeça de que o judeu esperava um rei e que esse rei retirasse eles do domínio romano. Mas quando a gente lê o livro de Isaías, a gente percebe que Deus está dizendo que o problema está nos judeus. E que, inclusive, essa opressão de Roma e essa opressão de outros povos eram tratamentos de Deus porque o povo estava fazendo coisa errada, porque o povo judeu estava errando. Então, olha como o entendimento fica mais claro quando a gente lê a Bíblia por inteiro. O povo de Deus tinha perdido a autonomia, quando eu falo povo de Deus, estou tratando agora de Israel, tinha perdido a sua autonomia, a sua soberania de nação, e estava sendo oprimida porque Deus estava permitindo aquilo, porque eles estavam errando e eles não estavam querendo ter um domínio de Deus sobre a vida dele, o governo de Deus, melhor dizendo, sobre a vida deles, que é um domínio para trazer paz, para cuidar da viúva, para cuidar do pobre, para que tenha equidade entre as pessoas, para que eles tenham vida plena. Então, hoje também é assim. Eu quero que você pense que muitas vezes nós não estamos aceitando o governo de Deus e não estamos aceitando o lavar de Deus sobre a nossa vida. O que impede muitas vezes Deus de tratar com outras pessoas e tratar conosco é nosso coração duro de dizer, não, eu não quero ser lavado. Tá? Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, pode falar, não tem jeito, o ser humano é assim mesmo, nunca vai mudar. Não, querido. Deus trouxe Jesus Cristo para dizer, tem jeito, e aquilo que você não consegue transformar na sua vida, eu quero fazer parte, eu quero estar junto contigo para que você seja transformado. É sobrenatural, não depende somente de você, mas depende também de você. Deus não vai forçar você a lavar o seu coração. Você vai dizer, Deus, eu realmente tenho um problema, eu preciso, não é uma coisa que eu gostaria de ter na minha vida, eu preciso da sua ajuda. Deus está disponível para ser esse rei, esse Deus, para falar amém. Vamos agora caminhar juntos. Eu vou compartilhar o meu jugo com você. Jugo, para quem não conhece, é algo que você anda do lado. Ele anda do seu lado e ele começa a caminhar junto com você. Manda o Espírito Santo para lavar o seu coração e você começa a ter experiências sobrenaturais de viver uma vida justa, uma vida digna aos olhos de Deus. Não a vida justa que você vai poder olhar para outra pessoa e falar assim, eu sou justo porque eu sou melhor do que você. Não, não. Uma vida justa sendo julgada por um Deus que é perfeito, por um Deus que é santo e colocou um padrão muito alto de vida para a gente. Que era cuidar de pessoas que a gente não tem capacidade de cuidar, quer se calar quando a gente tem que se calar, quer dar honra à nossa esposa quando a gente não quer dar. Então, um padrão de vida tão santo e tão lindo que está disponível, sim, não somente pela sua capacidade, mas pela sua capacidade de entrega de dizer, Deus, eu quero, me ajude. Então, como sempre, eu quero estender esse convite para você que enxerga uma dificuldade na sua vida, enxerga às vezes uma real incapacidade, você é honesto a ponto de falar, eu não consigo fazer isso, e você tem ao seu lado um Deus que está dizendo, eu quero que você consiga, porque eu projetei você para viver esse extraordinário. Então, queridos, esse foi mais um livro que nós concluímos. Concluímos no sentido de que nós nos dedicamos e tentamos aqui trazer para vocês um resumo com boa qualidade e com compromisso com a palavra de Deus. Mas sempre vamos encorajar você a ler todo o livro.
Então, te encorajo a ler até o capítulo 66 de Isaías, e Deus falará contigo poderosamente, tá certo? Toda a Bíblia fala de Jesus. Como o Breno citou, é um hábito entre nós que os novos convertidos comecem a ler a Bíblia pela segunda aliança, Novo Testamento. Mas toda a Bíblia fala de Jesus, já que começou ministrando pelo capítulo 49 de Isaías, onde não tem como ser mais claro sobre o cuidado de Deus com seus filhos e, enfim, a promessa de Deus para nós. Nós vamos orar, vou orar por você e já te convido a estar também consultando a nossa página, né, youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Na próxima semana começaremos o livro de Jeremias e você terá material novo, tá bom? Fique conosco, estude, porque quando você ouvir a nossa ministração após ter estudado, Deus falará com você ainda mais. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, por este momento. Muito obrigado por cada um que você tem levantado, Senhor, para estar aqui conosco. Meu Deus, nós não temos palavras para agradecer a dedicação, o esforço e a disponibilidade de cada um dos nossos irmãos, da nossa liderança, dos irmãos que servem nos cultos que são transmitidos. Muito obrigado, Senhor, porque nenhum deles faz isso por dinheiro, por uma paga. Tudo isso é para simplesmente dizer que nós adoramos ao Senhor, que nós fazemos reconhecendo o teu senhorio, fazemos reconhecendo que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Nós sabemos, Senhor, que os irmãos fazem todo esse sacrifício por amor ao Senhor, não é por paga. Nós não temos, Senhor, uma expressão maior, mais forte, para dizer que adoramos ao Senhor, para dizer que você, amigo Espírito Santo, é preciosíssimo para nós. Meu Deus, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Que possamos ter a mente na eternidade, que possamos olhar para um Deus e conviver com um Deus da eternidade. E em nome de Jesus, você que nos ouve agora, receba em seu coração paz no seu espírito, receba agora mais uma medida de fé para crer na palavra de Deus, em tudo o que ela diz, porque é para você. Não importa o que você fez no passado, o que você está fazendo hoje. Importa é a sua decisão agora, o seu arrependimento e as suas decisões para amanhã, para a partir de agora, inclusive. Porque Deus é um Deus de eternidade, meu irmão, e Ele viu o seu passado e Ele faz questão de lançar no mar, aonde não será mais resgatado. E naquele dia, quando o livro da vida for lido, o seu passado estará marcado com uma marca de sangue, que é o sangue do Cordeiro. Então descanse no Senhor, fique em paz e tenha apenas o compromisso de arrepender-se todos os dias. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Um forte abraço.